Bom, foram lidos respostas a alguns requerimentos. O requerimento número 30, de minha lavra, que fossem encaminhados de forma urgente, na forma da lei, toda a papelada referente ao quadro comparativo dos 3 últimos quadrimestres da Secretaria Municipal de Chapadão do Sul, de Saúde de Chapadão do Sul. Por que perguntar isto? Considerando os dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal e que requerem desta vereadora fiscalização de gastos públicos municipais, venho, por meio deste, requerer acesso aos gastos e aplicações dos recursos públicos. Como só se leu o primeiro parágrafo dos ofícios e não o ofício no todo, tá? Depois eu vou disponibilizar os ofícios para que a população tenha acesso a eles. A documentação me chegou, são muitos documentos, milhares de páginas, tá? Vão agora para a análise de especialistas, né? Porque todo mundo sabe, sou psicóloga, não sou contadora, e isso daqui merece uma análise detida, justamente pelo que motivou esse requerimento. Próximo requerimento, número 31. Da mesma forma, como foi lido apenas o primeiro parágrafo do ofício de resposta, eu o disponibilizarei nas minhas mídias para que a população saiba do que se trata. Requer-se à mesa, na forma regimental, depois de ouvido do outro plenário de deliberações, o envio de expediente ao prefeito municipal, senhor João Carlos Krug, à secretária de saúde, senhora Valéria Lopes dos Santos, e ao controlador municipal, senhor Lucas Cabreira, que se encaminha a esta vereadora de forma urgente, na forma da lei, toda a documentação referente aos processos de reconhecimento de dívidas do último semestre de 2020. Nada ilegal nessa prática, né? Tá? Mas a motivação precisa ser observada. Considerando-se os dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal e que requerem desta vereadora fiscalização dos serviços públicos municipais e tendo em vista um aumento considerável dos reconhecimentos de dívida em nome da secretária municipal, senhora Valéria Lopes, em comparação aos mesmos expedientes em relação à última gestão, venho, por intermédio deste, requerer acesso a estes processos e o detalhamento de seus pormenores e consequentes, né, e consequências para o município e o munícipe, pois que claramente há algo nesse aumento. Então, assim, nós tínhamos algo em torno de 8 processos de reconhecimento de dívida, hoje nós temos mais de 30. Tem algo aí, nós precisamos saber o que é. Requerimento número 32, também para a Secretaria de Saúde, da onde foi lido apenas também um pedacinho, e depois eu vou também disponibilizar nas minhas mídias sociais, para que o cidadão tenha conhecimento do que se trata. Mais uma vez, eu requeri da Secretaria de Saúde as escalas de plantão, os espelhos das escalas de plantão e sobreaviso das unidades hospitalar de Chapadão do Sul, da unidade Sentinela e da UTI dos últimos 2 semestres. Considerando, assim, todos os dispositivos legais, né, em atendimento das unidades tendo em vista um aumento considerável dos casos de internação e atendimento das unidades supramencionadas, requeiro acesso aos dados para fins de averiguação e retorno à municipalidade quanto a gastos, diárias, plantões, bem como investimentos feitos pela Secretaria Municipal. E esse material também vai para análise de um perito. Mais uma vez, boa noite. Lu, seja muito bem-vinda. Né? Em seu nome, cumprimento novamente a todos que aqui estão. Bom, vamos lá. Eis algo para pensarmos em tempo em que o que se deslinda a nível macro, né, em nossa política, também se apresenta aqui em nível micro, nesta Câmara de Vereadores. Dia 7, Brasília vai ferver, né? Estamos todos aí acompanhando, ávidos, né? Aqueles que não forem a Brasília, né, vão ficar aqui ávidos acompanhando o que vai se dar lá. É mais útil ser governado pelo melhor dos homens ou pelo melhor das leis?
Os que apoiam o poder régio asseveram que as leis apenas podem fornecer prescrições gerais e não provêm aos casos que pouco a pouco se apresentam. Assim como em qualquer arte, seria ingênuo regular-se conforme normas escritas. Todavia, e sempre há, um porém, um mas, um todavia, né? Sempre há aí uma advertência, aos governantes é assim como em qualquer arte. Aos governantes é necessária também a lei que fornece prescrições universais, pois melhor é o elemento em que as paixões são connaturais. Ora, a lei não tem paixões, que, ao contrário, se encontram necessariamente em cada alma humana. Isso vem de A Política, né, do grande Aristóteles, e que vale muita leitura. Nesse ponto, estou aqui hoje, mais uma vez, para defender meus pontos de vista e o meu coro, é claro. Né? Na semana que passou, tive o prazer de passar algumas horas, muito mais de 3, na sala do senhor promotor público, Matheus Macedo Cartapati, e apresentar mais provas ainda a meu favor e, infelizmente, criminalizar atos levianos de um gestor, que pouco ou quase nada se importou com o que faria a minha vida, levantando poeira sobre questões tão fáceis de averiguar, e as quais ele próprio, né, não se deu ao menor trabalho de averiguar. Bastou assoprar, e hoje tenho a segurança de perceber um inquérito diferente do que se deslindou no começo. Descobri coisas muito interessantes analisando os mais de 13 depoimentos dados ao MP até aqui. Que sim, algo que já sei, né, e que é prática corrente, ainda que não regulamentado, o tal banco de horas, isto vindo da fala da senhora Raquel. Mesmo meu colega Wanderson tendo ido ao RH e consultado o RH e este dito. Então, é uma coisa que nós, vereadores, precisamos averiguar. Tá? Nós precisamos discutir. Banco de horas existe e é feito e não está sendo pago. Os funcionários da saúde, por exemplo, estão trabalhando exaustivamente e não estão recebendo pelas horas trabalhadas no todo. Isso não é justo. Tá? Isso não é justo. Bom, são anos de justificativas, né? Mas não, era preciso dizer que não existe isso é coisa, é fantasia da cabeça dela. Mas vamos lá. Que sim, conforme fala do RH e do próprio senhor prefeito municipal, senhor João Carlos Krug, meu gestor, tinha conhecimento prévio de meu espelho de pontos e de minhas faltas entre 26 e 26 de fevereiro deste ano. O meu gestor, o senhor Guerino Périos, tinha o espelho de pontos em suas mãos, aonde ele poderia, conforme apontamento do próprio RH, em março deste ano, né, ter sim feito desconto. Por quê? O meu pagamento, foi muito interessante descobrir isso, o meu pagamento, Lu, ele é feito em bloco por aquela secretaria, por aquele secretário. Então, ele poderia e ele deveria ter feito o desconto dos dias faltosos, né? Mas não, era preciso criar um factoide, né? Então, vamos lá. Assim, um cabedal de provas traz ainda o conhecimento prévio de minha viagem na fala de várias testemunhas. Que sim, na fala do senhor prefeito, desconto onde o uso da lei aprovada nesta Câmara e que rege minha vida funcional foi feito, finalmente, como requerido por mim, e não por outra pessoa. Tá? Nas minhas férias, mesmo tendo sido indeferido por várias vezes em memorando anexo aos autos processuais aos quais esta casa tem acesso desde o princípio. Todos os vereadores têm acesso, desde o princípio, tá? Que fui eu que requeri o desconto, usando a 041, artigo 78. Bom, e finalmente, que sim, a compatibilidade funcional foi aferida, aprovada, endossada, posteriormente posta à prova num inquérito. E sim, apresentei mais provas em meu dia de ser ouvida no MP. Há, sim, compatibilidade funcional. Pois eis que o caso
né, que caso esta não fosse possível, não teriam os gestores públicos, senhora Maria das Dores Zocal Krug e senhor Guerino Périos, aceitado a minha cedência, né? Tá? E também uma coisa interessante que fica nos depoimentos, né, colhidos, inclusive de funcionários desta casa, foram aferidos junto ao Instituto de Previdência Municipal se eu pagaria 1 ou 2 INSS. A título de que esse tipo de consulta foi feita? A título de se auferir a minha compatibilidade funcional, como eu já disse. Né? Em novembro do ano passado, dentro desta casa, eu fui orientada sobre a questão da compatibilidade funcional, que ela seria aferida. E foi. Então, as testemunhas não deixam dúvida sobre isso. Era preciso manter a situação, né? Para tanto, né? Era preciso, então, manter a situação e criar este circo? Parece que sim, né? E se a questão era levantar a opinião pública contra mim, como temos bem visto, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. E entre amarelos e gaguejantes, muitos já buscam o diálogo. Diálogo este que poderia ter ocorrido lá atrás, né? Há muito tempo, quando nada disso tinha ainda ocorrido, pois que o cabedal maior de provas aportadas no inquérito, na forma de memorandos, é meu. Meu. E a única exigência que eu fiz desta casa e de todos estes vereadores que aqui estão, quando este processo veio a público, por mim, foi que todos lessem o processo. Eu acho que ninguém aqui é analfabeto. Pelo menos eu espero que não seja. Né? Então, bastava querer ler o tal processo. E esse foi meu único pedido a todos aqui. Não sou mulher de conchavos, não sou mulher de acordos, não sou mulher de me esconder, tanto que fui a primeira a falar da situação em tribuna. Vale lembrar que o procedimento vem vindo e se transformou, conforme rege a lei, né, num PAD, lá no Executivo também. Mas já advirto que este não será como o anterior, né, pois estou muito bem representada e munida. Assim é que as fases inquisitoriais em que nos encontramos hoje se valem de mera apuração de fatos. Ou seja, não há condenações transitadas em julgado a meu respeito. Então, não há porque esse buchicho todo sobre caça não caça, né? Alguns me questionaram se quis agora comentando a questão do meu colega Wanderson, alguns me questionaram, né, se quis eu envergonhar meu colega na bancada na última sessão, e digo que não. Inclusive, hoje, tenho certeza, ele vai falar em seu pronunciamento, né, do arquivamento de seu procedimento, que todos viram, né, o ofício foi lido no todo, né? Parabéns, seu Alírio. Então, assim, com toda certeza, e nisso parabenizo para andar, né, por andar do lado certo da cerca. Ademais, meu questionamento em tribuna não reside no mérito da denúncia, até porque ela estava arquivada, tá? Ela estava arquivada antes mesmo de retornarmos do recesso parlamentar, como pode bem ser percebido nesse excerto da ata do ata 2 de 2021, às 9 horas, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, reuniram-se as comissões permanentes com a presença dos vereadores Wanderson, Tucano, André, Emerson, Mica, e ainda estavam presentes Cá Nogueira e Aline Tontini. Declarada aberta a reunião, o consultor jurídico, Dr. Júnior, comunicou que tivemos durante o recesso vários ofícios do Ministério Público e da Associação Comercial. Primeiro ofício, resposta da denúncia anônima sobre as diárias dos vereadores, uma coisa que melindra muito a casa, né? Acho que todas as casas, né? Porque você viaja, conversa com vereadores, né, colegas? Essa questão das diárias é um calo no sapato do vereador, né? Mas a população está certa. Tá? Tem que cobrar, sim.
O Ministério Público arquivou, né, aqui no caso, o primeiro ofício, a resposta à denúncia anônima sobre as diárias, foi arquivada. No segundo ofício, denúncia anônima contra o vereador Wanderson Cardoso, por autopromoção, né, utilizando o programa Galpão Solidário, foi analisado junto à mesa diretora e a mesma, no dia 29 de julho, e o nosso recesso foi até o dia 31 de julho, deu um despacho ao MP pedindo o arquivamento sumário do assunto. A mesa diretora entendeu que não havia irregularidades. Beleza, tranquilo, de boa. O que quero com isso é trazer à baila exatamente a diferença de tratamento que esta mesa diretora dá aos casos em não esperar pelo desfecho no MP, e mesmo até arquivando sumariamente, em recesso, o do colega vereador. O tratamento, ele é grosseiramente dispar, né? Isso é claro para quem quiser ver. Para quem tiver um pouquinho de boa vontade, vai ver, né? Não quero, de forma alguma, benesses. Não peço por isso. Tanto que não quis, né, procurar ninguém em particular para conversar. Tanto que não quis me sentar. Eu poderia, sim, ter sido chamada para conversar, mas não. Né? Muito pelo contrário. A coisa vem vindo, a galope, a galope, a galope. Né? O Estado inteiro tem notícias deste inquérito, porque a assessoria de comunicação da Câmara foi utilizada, né? Mas nenhuma linha foi publicada sobre outras questões. Não é sempre tão interessante isso? Se pagar a assessoria de comunicações para atacar uns, peraí, não é ataque, é para noticiar fatos. Vamos corrigir, tá? Mas aí outros não, passam ilesos, né? Se não fossem as mídias sociais, que todo mundo tanto odeia que eu utilize, né? Como é que ficaria o negócio? Bom, vamos lá. O que quero com isso, então, é trazer exatamente essa questão da diferença de tratamento. E aqui, né, na fala de outro colega, cujo currículo é bastante respeitável, pois em mais de 30 anos de vida pública, 5 mandatos, né, esse é o 5º, né, seu Alírio, como vereador, 8 como vice-prefeito, etc., etc., etc. Ainda me assombra com o fato de eu andar com as regras do jogo debaixo do braço para lá e para cá, e cobrar. Será que eu não poderia ter, em momento algum, dito os nomes de vossas senhorias? Em tribuna, nas mídias sociais, se o meu nome está em boca de Matilde no estado inteiro, é claro que eu vou falar. É lógico que eu vou falar. Então, o senhor não se amofine, tá? Porque eu também sou versada, letrada, tá? Sou bem grandinha e sei o que faço. E sim, vou me defender.